Tudo bem, gente? Muito prazer, meu nome é Gabriel Natan, tenho 31 anos, ajudo aqui na liderança do Colab. Sou casado com Camila Kopp, que estava aqui de host com vocês. E é um prazer estar aqui, é um prazer enorme estar fazendo parte disso e poder servir a vocês. Tamo junto, Colab, vamos com tudo! Tenho certeza que Deus, cara, tem coisas muito bacanas para falar hoje. Então, abre o seu coração, porque Ele está aqui nessa noite. Amém? Se você tiver com a sua Bíblia, abre aí no livro de Efésios, capítulo 2. Queria ler com você, mas vai aparecer aqui logo na tela. O tema do que eu queria falar com vocês hoje eu botei o tema de mais Deus. Olha lá. Mais Deus. E você vai entender já por que eu dei esse tema. Tenho certeza que Deus, apesar de todas as situações que a gente possa estar vivendo, Ele arruma um jeito de entrar na sua história. E é sobre isso, mais Deus. Amém? Efésios capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler duas passagens com vocês. Primeiro em Efésios e depois a gente vai ler lá em Lucas. E depois a gente cai dentro e aí conversa sobre o que a gente leu. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Versículo 4. Mas Deus, repete comigo, mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E é pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. E aí, para complementar esse texto, eu queria ler Lucas capítulo 5, que é a história de quando Jesus encontra Pedro. Primeira vez que Jesus encontra Pedro, e eu queria ler com você essa história. São 10 versículos e eu juro que eu vou tentar ler para você não dormir. Então, preste atenção aí. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando ele terminou de falar, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada, mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente, de pessoas, de homens, de vidas. Esse é o encontro de Jesus com Pedro e aquela ali é resumida mais ou menos a nossa história. E eu queria orar com você, se você puder fechar seus olhos, orar rapidinho para a gente começar, pode ser? Jesus, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, obrigado por esse momento em que a Tua graça está sendo revelada. A gente fica muito feliz de saber que essa é mais uma noite que você tem a oportunidade de se revelar para a gente. E a gente está com o coração extremamente aberto para poder Te ouvir,
para ouvir o que você tem para a nossa vida, para ouvir sobre os seus planos, para ouvir sobre os seus sonhos para a nossa vida. A gente crê que o Teu Espírito Santo está guiando a gente aqui nessa noite. Você crê nisso também? Amém. Amém, amém. Deixa eu te perguntar um negócio. Quem aqui já precisou alguma vez chamar alguém para consertar alguma coisa que quebrou em casa? Levanta a mão aí. Legal. Eu sei que esse é um assunto delicado para os homens. Mas não tem problema, galera. Não tem problema. A gente não nasceu marceneiro, eletricista. Eu sei que a gente tem um pouco mais de dificuldade. Na verdade, não tem problema. Então, deixa esse orgulho de lado aí. E me responde direitinho aí. Tá bom? Alguém aqui. Vou dar mais uma chance, pô. Tem a segunda chance. Alguém aqui já quebrou alguma coisa em casa. Ah, um chuveiro. O quê? Um sifão, quebrou um sifão na casa do Duda, galera. Alguém ajuda ele lá, pelo amor de Deus. Alguém ali, eu não tenho a menor capacidade, nem adianta olhar para mim, na moral. Quebrou alguma coisa, você precisou chamar alguém. E eu lembro de algumas vezes isso acontecer em casa. Inclusive, galera que tá para casar aí, não precisa ficar preocupado com isso também, não, pô. Sei que em alguns momentos as pessoas botam pressão nisso, né? De tipo, cara, tem que aprender. É legal aprender, mas calma, vai tranquilo. Pode chamar alguém também para te ajudar, não tem problema não, tá bom? Isso aí a gente resolve na frente. Não vai com desculpa, não, porque eu não sei cuidar de luz. Beleza, tu não fez técnico? Fez técnico? Então beleza, então chama alguém que sabe fazer o negócio para não dar um curto-circuito, né? Recebe aí. Apesar de você ser bom nisso, né, cara? É verdade. Mas eu lembro de ir lá em casa, isso quando eu era mais novo, né? Não agora casado. Casado, às vezes, a gente já pediu algumas vezes, precisou algumas vezes, mas eu lembro de quando mais novo, meus pais precisarem de chamar alguém. E assim, obviamente, quando você é criança, você não sabe o que você está... Não, vou fazer um planejamento aqui do que está ruim. Você não está preocupado com isso. Você está preocupado em que as coisas estejam funcionando muito bem para você poder usufruir daquilo ali. É ou não é? Ninguém fica preocupado, não, porque eu tenho um amigo aqui. Que amigo o quê, cara? Fica quieto aí. Vai, só aproveita aí a sua casa, que é isso que você faz. Então, não sei se já aconteceu isso com você. Acordar de manhã e ter alguém mexendo em alguma coisa na sua casa. Já aconteceu? Alguém lembra aí disso, não? Aí, legal. Já reduziu, né? Mais ou menos, mas tudo bem. Continua comigo aqui, galera, por favor. Me perde, não. Isso já aconteceu comigo. Acordar ali, pá, vou no banheiro, fazer as coisas que normalmente se faz quando se acorda, no banheiro, e aí sai do box um rapaz, que se apresenta com o nome de Seu Manel. Ô, Seu Manel, tudo bem? Mas que surpresa o senhor por aqui, no meu banheiro. Mas o que você está fazendo aqui? Não, rapaz, é porque quebrou aqui o chuveiro, seu pai me contratou para vir aqui. Ah, bacana, só que ele não me avisou nada, né? Estou aqui, assim, desse jeito, né? É complicado, né, Seu Manel? A vida... Ela podia ter, sei lá, botar uma plaquinha, não sei, amigo. Agora, não dava para a gente, né, se encontrar desse jeito aqui. Não tinha como. Então, perdão, Seu Manel, resolve sua vida aí. Eu vou resolver a minha lá. Pai, que história é essa? Como é que você chamou alguém e não me avisou? Rapaz, mas ele estava só resolvendo lá. Eu não sei fazer, eu chamei o cara para fazer. Não, você tem seu ponto. Mas, por favor, também sou morador desse lugar e tentando botar alguma bronca. Mas a grande verdade é que aquele dia, enquanto o cara não saía de casa, uma pessoa absolutamente estranha, mexendo nas coisas de casa, eu não conseguia sobreviver muito bem dentro de casa. Eu não conseguia conviver muito bem. Pelo menos eu estava... Cara, tem uma pessoa ali que eu não conheço, que me viu, inclusive, em situação complicada, que não está bacana de lidar com essa situação aqui. Eu vou esperar esse cara sair, ao menos, de casa. Já aconteceu? Cara, nesse caso, por exemplo, alguns casos já aconteceram, né? A máquina lá de casa, graças a Deus, Deus está prosperando a nossa vida, né? Está mudando, mas a máquina de casa da minha mãe, algumas vezes precisaram ser resolvidas e, cara, chama um cara logo para resolver, logo não faz tudo, né? Que aí já resolve, já bota a prateleira, todo mundo tem uma prateleira para colocar em algum lugar, é ou não é? Todo mundo tem uma prateleirinha, tem uma luz para consertar, então sempre tem. Já fica logo, faz logo tudo da vida toda. E normalmente aquele dia ali era um dia complicado, um dia que
uma pessoa absolutamente estranha dentro de casa e você tem que saber conviver com aquilo ali. E eu estou contando essa história toda para tentar ilustrar para você mais ou menos como é que funcionou o pecado na humanidade. O pecado ele entrou na humanidade de um jeito intruso. O pecado não foi convidado. O pecado não foi planejado por Deus para entrar no ser humano. O pecado ele entrou de forma que ele desfez todos os planos que Deus tinha feito, maravilhosos, para o ser humano poder viver muito bem e desfrutar de tudo o que o próprio Deus tinha criado. Mas o pecado, ele entrou como um intruso, um intrometido, e a partir de então, a gente começou a não viver de acordo com aquilo que Deus planejou para a gente. E eu não estou falando aqui sobre necessariamente atos de pecados, mas sobre uma natureza pecaminosa, sobre algo que nasceu com a gente, algo que atingiu toda a humanidade. E aí eu acho que para a gente começar, a gente tem que responder essa pergunta. O que é, então, o pecado, né? O que é o pecado, segundo a Bíblia, para a gente poder caminhar? Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A Bíblia, quando Paulo ele fala sobre pecado, ele normalmente usa duas expressões do grego, que é hamartano ou hamartinos. Me perdoa, eu não sou especialista do grego, tá bom? Mas ele está se referindo, ou ele se refere à natureza pecaminosa, ou ele se refere aos pecados mesmo, aos frutos da carne. Atos pecaminosos, isso aí. Então, normalmente se fala sobre essas divisões, mas o fruto dos atos pecaminosos, os atos pecaminosos, eles são frutos de uma natureza pecaminosa. Então, vamos entender o que é a natureza pecaminosa, porque aí sim a gente pode tratar esses atos. Beleza? E o que Romanos fala sobre todo mundo pecou. Portanto, Romanos capítulo 3, 23, pode botar de novo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O fruto do pecado, como a gente consegue ver ali, é alguém precisar, é alguém não alcançar a glória de Deus. É não alcançar um padrão que foi definido sim por Deus. Deus definiu um padrão e a gente não consegue alcançar esse padrão. Deus definiu o que o ser humano ele precisa para viver a plenitude daquilo que ele criou, mas o ser humano ele não consegue alcançar, e isso significa que o homem está errando o alvo, que é daí um dos significados da palavra pecado, errar o alvo que Deus definiu para a nossa vida. Então, todo ser humano pecou e o pecado ele atingiu a todo ser humano. Gabriel, mas você não está entendendo. Eu sou uma pessoa boa. Eu não duvido disso. Eu não duvido que você seja uma pessoa boa, não, mas você não entendeu, não. Deixa eu te falar, cara. Eu nunca nem roubei, pô. Eu nunca nem pensei mal de ninguém. Aí você começa a mentir, né? Não tem como. Mas nem pensar, não pode também, é pecado. Fica com essas perguntas de é pecado, não é não, galera. Pelo amor de Deus, hein? Eu sei que sou eu que estou inventando as perguntas, mas não vem com isso, não. Vamos entender o que é a natureza pecaminosa. E aproveitar que o Fragalho não está aqui, vou usar um exemplo dele, que aí vai parecer que o exemplo é meu, tá bom? Mas tem alguém que não é brasileiro aqui? Deixa eu ver. Aí, ó. Opa, todo mundo já sabe, eles conhecem aí, né? Ah, beleza, temos um amigo, que é de onde? Buenos Aires. Beleza. Mas, por acaso, você decidiu ser argentino? Não. Mas como assim que não? Nasceu lá. Então, em algum momento da vida, seus pais decidiram ir para a Argentina. E olha que é a Argentina, hein, galera? Tô brincando, brincadeira. É brincadeira, você me perdoa. Já não podia deixar passar essa aí. Não, me perdoa. Mas você é argentino. Eu sei que você está brincando. Eu sei que a gente está sorrindo. Eu estou me sentindo à vontade de brincar com você.
É por isso. Tá bom, galera? Fica tranquilo aí. Mas ele é argentino e eu tenho certeza... Qual é o seu nome, desculpa? Eduardo. Eduardo, ele não decidiu em momento algum com os pais dele, não sentou numa reunião com os pais dele e falou assim, vamos para a Argentina? Buenos Aires, mais precisamente. Em momento nenhum ele planejou isso com os pais dele. Você concorda comigo? Você é brasileiro por quê? Porque você escolheu ser brasileiro? Não. Tá parecendo que o exemplo é meu? Legal. Mas o exemplo eu aprendi com o Fragari e assim, tô usando porque é algo que fala muito comigo e de fato é muito esclarecedor. A natureza pecaminosa é da mesma forma. A natureza pecaminosa é da mesma forma. Eu não tenho nada a ver com a escolha que Adão fez. Cara, se eu estivesse lá, de repente, eu faria até pior. A verdade é essa. Mas ele escolheu, ele decidiu isso, cara. Ele decidiu chegar e falar, cara, Deus, aqui é comigo. A partir de agora eu posso substituir isso aqui, você, por mim mesmo. Eu consigo me virar, eu consigo saber o que é bom e o que é mal. Eu consigo tocar a minha vida sem você. Essa foi a decisão de Adão, e por conta dessa decisão, todos que vieram após ele têm a natureza pecaminosa. Você consegue entender isso? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe ninguém que tenha saído disso. Não existe absolutamente uma pessoa, seja ela muito boa, que faça muitas ações boas, cara, que pode fugir disso. Nasceu, já está assim. Gabriel, que pesado. Pois é o que a Bíblia fala sobre a nossa natureza pecaminosa. Fato é que Deus é bom, galera. Fato é que Deus é bom e Ele sabe o que é bom para você. Ele, quando te criou, a Bíblia fala sobre Ele não só te criar como Ele criou todas as outras coisas, mas Ele colocar a mão em você, Ele te formar. Ele sabe cada detalhe que existe em você, existem as impressões digitais dele, estão em você. E Ele sabe o que é bom para você, Ele sabe do que você precisa. Ele sabe o que cada ser humano precisa. Então, esse padrão, que a gente pode dizer, ele foi criado por Deus porque Deus é um Deus bom. Deus é um Deus bom, ele não foi criado para afastar o ser humano dele, mas para falar, olha, cara, a vida abundante é por aqui, não é por aqui. Beleza, Gabriel, mas assim, então, o que eu posso fazer para tentar mudar isso? Eu posso tentar melhorar, posso tentar fazer alguma coisa. Você pode tentar de N formas, mas a Bíblia fala para a gente que nada disso vai ser possível mudar a sua natureza. Nada disso vai ser possível mudar aquilo que você é dentro de você. O que eu consigo fazer então? Nada. Nada. Eu não consigo fazer absolutamente nada para mudar a minha natureza, cara. E esse é um ponto importante para o ser humano chegar. Sem a ação de Deus na minha vida, eu não consigo mudar quem eu sou. Sem a ação de Deus na minha natureza, sem uma obra brilhante de Deus para mim, eu não consigo mudar. Eu não consigo fazer nada mais Deus. Mais Deus. E aí começa versículo 4 de Efésios, talvez um dos versículos mais lindos, um dos que eu mais gosto, e eu queria ver no detalhe com vocês. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Deus, ele é rico em graça. Ele tem graça todo dia. As misericórdias dele se renovam toda manhã. A gente cantou aqui a música do Racine nova. Toda manhã elas se renovam. E ele é rico disso. Ele tem isso de sobra, cara. Eu não preciso ficar preocupado se amanhã vai ter graça para mim de novo, mas porque ele é rico disso. Mas Deus, sendo rico em graça e em misericórdia, toda manhã ela se renova. Você pode ficar tranquilo. Tem graça para cada ponto da sua vida.
Tem graça para você em cada momento da sua vida, em cada lugar da sua vida. Aqueles lugares que a gente fala, cara, aqui eu acho que já era, acho que aqui é ponto final. Tem graça de Deus e ela nova de novo. Amém? Ele sendo rico em misericórdia, sendo rico em graça, embora estivéssemos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele está falando aqui para pessoas que estavam vivendo, para pessoas que estavam respirando. Você concorda comigo? Ele não estava escrevendo para pessoas que não estavam vivas. Mas a Bíblia dá a entender para a gente que existem pessoas que, na verdade, estão respirando, mas não estão vivendo de verdade. Existem pessoas que estão só aqui na terra, obviamente pensando e raciocinando, mas que a natureza delas ainda não nasceu de novo. Elas não têm uma nova natureza, porque o fruto do pecado é a morte. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e nos amou tanto, Ele nos amou tanto, e a Bíblia fala sobre esse amor. É claro que Paulo está querendo mostrar para a gente, de alguma forma, o tamanho desse amor. Ele nos amou tanto, cara. Tem tanto amor, o amor dele é tão grande para você. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Não é um amorzinho, é o amor de Deus, aquele amor que é incondicional, que não existe absolutamente nada que você possa fazer, mas Ele simplesmente te ama. Ele nos amou de tal maneira. E, além disso, o amor dele tem uma direção. E essa direção é você. O amor de Deus tem uma direção e ele é direcionado para você, cara. Mas, Gabriel, eu nunca nem ouvi isso na vida. Eu sei, talvez, duvido um pouco, inclusive, mas, apesar de você talvez nunca nem ter ouvido isso, ele te amou mesmo assim. Apesar da sua resposta para ele, a esse amor, ele te amou mesmo assim. Ele não te amou pensando em você, em como você iria corresponder a esse amor. Você consegue pegar isso? Independente da sua resposta para ele, cara, ele direcionou amor para você. Se você vai corresponder, se você vai receber esse amor, não interessa para ele. Ele simplesmente te ama. Ele simplesmente joga amor dentro de você e fala, cara, você é o objeto que eu amo. Você é a pessoa que eu amo e eu fiz isso tudo direcionando para você, por causa de você. Você crê nisso também? Você e eu somos a direção do amor de Deus, cara. Isso tudo faz eu entender que, apesar de que Deus, Ele não viu absolutamente nada na gente, que nós estávamos mortos, a gente não tinha nada para oferecer a Ele, os nossos planos estavam completamente frustrados, Ele já tinha feito um plano maravilhoso e assim, cara, a gente meio que estragou tudo, a verdade foi essa. E Ele não desistiu. E Ele não desistiu não porque Ele viu alguma coisa em você. Ele não desistiu porque Ele viu alguma coisa nele. Ele não desistiu por causa dele, porque Ele tem esse amor extravagante, porque a graça dele, ela se renova toda manhã, porque esse amor é direcionado para você e Ele não vai deixar de direcionar para você esse amor. Sabe, não existe nada em você que fez Deus falar, poxa, vou mudar, vou entrar nessa história aqui, vou enviar meu filho. Se você tivesse feito alguma coisa boa ou não para Deus, isso não ia mudar absolutamente nada. Ele ia enviar o seu filho de qualquer maneira. Qual é o nosso trabalho hoje? Receber. Será que você pode receber? Será que existe fé aí, existe um pouco de crença, de você falar, cara, eu não posso oferecer absolutamente nada para Deus, mas se receber é uma coisa que eu posso fazer, eu quero receber. Receber o amor dele é o nosso papel, cara. E existe no ser humano a necessidade de receber esse amor, cara. Será que você pode olhar para quem está do seu lado aí e falar, olha, cara, você sem o amor de Deus,
Eita, tá rendendo, tá rendendo. Cara, existe uma necessidade na gente de receber, não existe uma necessidade em Deus de você fazer alguma coisa para Ele. Você consegue entender isso? Você consegue entender que, independente do cenário que você esteja vivendo, Deus ele vai entrar na sua história? Existe um mais Deus para Ele entrar na sua história agora. Você está comigo? A Bíblia é recheada dessas histórias. Cheia dessas histórias em que Deus ele entra na vida das pessoas e muda para sempre. E dá um novo destino, dá uma nova vida para elas. E a gente leu uma delas aqui. Jesus encontrando Pedro. Num momento extremamente difícil para ele. Num momento extremamente complicado da vida de Pedro. Em que ele aluga, ou parece que o barco era dele realmente. Ele tem um barco e ele vai pescar. E ele era um pescador conhecido, bom, porque ele fazia daquilo, ele vivia daquilo, e aquela noite ele não pesca nada. Aquela noite, os planos que ele tinha foram completamente frustrados. Eu tenho certeza absoluta que Pedro ele não planejou não pescar nada, nenhum peixe. Pedro planejou sair daquela noite ali com peixe para vender, para fazer o sustento dele daquele período. Tenho certeza que ele planejou isso. Mas as coisas não funcionaram de acordo com o que ele estava planejando, cara. As coisas não funcionaram e você leu a história comigo, ele não conseguiu pescar absolutamente nada. E aí, no momento em que ele está finalizando o dia dele, ele está lavando as redes, o instrumento que ele usou para tentar pescar, e aqui fica um lance para a gente, um ponto importante para a gente, que talvez seja esse o cenário da sua vida. Pedro estava lavando as redes, e não se lava a rede se você não planeja lançar ela de novo. Se Pedro estava lavando as redes, é porque ele estava planejando, ele estava acreditando que em algum momento ele ia poder lançar aquilo ali de novo, e aí sim ele ia poder pescar, e aí sim ia dar certo. Ele estava com fé, talvez na fé. Ele estava com uma certeza, talvez no trabalho dele. Ele estava confiante, talvez, na força do trabalho dele. Mas ele estava planejando. E Jesus ele encontra Pedro nesse momento. No momento em que ele está planejando novamente lançar as redes. E talvez esse seja você, cara. Talvez os planos que você tenha feito para esse ano ainda não tenham sido exatamente como você planejou. As coisas talvez não tenham sido tão certas, tão encaminhadas, mas Deus, ele está aqui, mano. Mas Deus, ele encontra Pedro. E como quem não quer nada. Fala, Pedro, está usando esse barco aqui? Não estou não, mas estou lavando aqui minhas redes. Ah, me empresta aí, estou falando aqui com esse pessoal aqui. O que você acha? Me emprestar os seus recursos. O que você acha de você me emprestar aquilo que você usa para sobreviver? Aquilo que, poxa, é o seu ganha-pão. O que você acha de me emprestar isso aí para alcançar vidas aqui? Pedro empresta o barco e certamente Pedro está ouvindo o que Jesus está falando. Certamente Pedro está ouvindo o que Jesus está falando com aquelas pessoas. E Jesus, eu não sei, mas eu queria voltar nessa cena. Eu tenho quase certeza que Jesus, sabe, está pregando para as pessoas, mas olhando de rabo de olho para Pedro. Jesus queria pegar Pedro. Jesus estava doido pela vida de Pedro, cara. Óbvio que todas aquelas pessoas eram importantes também, e provavelmente aquelas pessoas estavam depositando toda a atenção e recebendo tudo que Jesus tinha para dar naquele momento, mas tinha uma pessoa que parecia que nem estava preocupada com Jesus, mas Jesus estava preocupado com ela. E esse é você. Talvez você esteja preocupado com as suas coisas, cara, com os seus planos. Talvez você esteja preocupado com aquilo que você planejou certinho e deu bastante errado ainda, não deu certo, e você está planejando lançar de novo as redes. E aí eu estou aqui para te falar que Jesus está aqui, mano.
Eu estou aqui para te falar que Jesus vai entrar na sua história, mano. Não porque você é bom, não porque você está planejando muito bem, não porque você é um especialista em alguma coisa, mas por causa dele. Porque existe amor nele direcionado para você, mano. E se você tem planos para a sua vida, eu quero te dizer que os planos dele são muito maiores e melhores do que os seus. São planos que você não consegue nem imaginar e nem planejar, e lavar as redes faz parte daquilo que você está vendo nesse momento, mas o que ele está vendo são pessoas sendo ganhas para Cristo. O que ele está vendo nas suas mãos está muito além, talvez sejam uns 3 ou 4 passos na frente, que são pessoas. Beleza, ele vai te dar os peixes, ele vai te dar os peixes, ele está com você, ele vai te dar um direcionamento certo. Olha, vai para mais fundo. Não só vai não, eu vou com você. Jesus foi com ele. Jesus foi com ele para mais fundo. Vai lá, lança aí. Muito bom, excelente. Deu certo? Deu certo. E eu creio que vai dar certo também na sua vida. Eu creio que Jesus está aqui para dar certo, para fazer sua vida dar certo. Só que Jesus já está vendo 2, 3 passos na frente. Jesus já está vendo pessoas sendo alcançadas pela sua vida. Jesus já está vendo pessoas sendo cuidadas por aquilo que ele está começando hoje em você. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, com o grande amor com que nos amou, ele nos deu vida. Ele nos deu vida, juntamente com Cristo. Os versículos 5 e 6 são muito bons, porque mostra muito claro, tem 3 palavras, Efésios 2, versículos 5 e 6, tem aí? Obrigado. Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Repara aqui, eu botei a NVI, porque fica mais claro para a gente, mas repara na palavra com. Em 2 versículos ela aparece 3 vezes, que dá a ideia de juntos, né? Deu-nos vida com Cristo, juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça sois salvos. Deus nos ressuscitou junto com Cristo e, junto com Ele, nos fez assentar em regiões celestiais. Sabe? Para mim fica claro que o que Deus quer com você é um relacionamento. Ele quer estar com você, Ele não quer te dizer qual é o padrão que você precisa alcançar para chegar nele. Não é sobre isso a vida cristã, cara. Não é sobre você saber certinho qual é o padrão que você tem que seguir para você ter a sua nova natureza e você atingir o céu tão esperado. Meu amigo, não é sobre isso, mas é sobre você viver um relacionamento com Ele. Os detalhes da sua vida, Ele vai arrumar com você, você vai ser ajustado e as coisas vão começar a dar certo, mas, cara, o que Ele deseja com você é um relacionamento. Ele quer estar andando com você. Igual com Pedro, ele não chega para Pedro e fala assim, vai lá, cara, o que você precisa fazer é lançar as redes lá do lado direito, ali naquela região ali do lado daquela pedra. Não, cara, ele foi junto com Pedro. Ele foi junto com Pedro, e quando Pedro vê aquilo tudo, ele cai em si e fala, olha, se afasta de mim porque eu sou pecador. Porque existe pecado em mim e eu não posso ficar perto de você, cara, pelo amor de Deus. E aí eu queria pegar as coisas que Jesus fala para ele, né? Jesus fala uma frase para Pedro, e eu queria te dar isso aí para abençoar a nossa semana. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, mano. Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Primeira coisa que Jesus fala para ele, não tenha medo. Você não precisa ter medo. Gabriel, a obra de Jesus, ela alcança os meus sentimentos nesse nível? Sim. Você não precisa ficar preocupado com o que vai vir pela frente, você não precisa ser atingido ou pego pela ansiedade e ficar vivendo com isso. Você
não precisa, porque Jesus chegou em você. Porque Jesus está aqui, Ele é a sua segurança. Ele é a sua âncora firme. Não tenha medo. Não tenha vergonha de se aproximar de Deus. Pelo contrário, tenha confiança de que Deus, Ele enviou o seu Filho para você ter acesso a Ele. Em Hebreus 4,16 fala para nós nos aproximarmos com confiança. Se você tem medo, você não tem confiança. Se você tem amor, você não tem medo. O verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Existe amor direcionado para você? Então você não precisa ter medo. Não tenha medo. Não se perca nessa realidade que o inferno tenta te colocar, cara. De você ficar com medo do que vai vir pela frente. Você ficar com ansiedade de se vai dar certo, se esses planos eles vão dar certo realmente. Não. Olha o que ele fala. De agora em diante, daqui para frente, esse momento aqui é o segundo ponto. Segunda coisa que ele fala. De agora, pode colocar na tela. Não sei se apareceu. De agora em diante. Pega nisso aqui. Jesus falando para você, ei, daqui para frente, desse momento que eu cheguei na sua vida, daqui para frente, agora você não precisa mais ficar com medo. O que passou lá, cara? O que eu vivi lá atrás? Beleza, deixa lá. O que você viveu lá atrás, cara, ótimo, serviu para formar quem você é hoje, serviu para você ganhar experiências, mas não define quem você é aqui hoje. Quem define quem você é aqui hoje sou eu. Olha o que ele fala. De agora em diante, você será pescador de homens. Quem define a nossa identidade agora não é mais o pecado. Quem define a nossa identidade agora é Jesus, cara. Porque Jesus, ele entrou na sua história. Se Jesus entrou na sua história, você hoje aceitou a Ele como seu Senhor e Salvador. Quem define a sua identidade hoje é Ele. Você não precisa mais ficar preocupado, ficar com medo do que vem pela frente, porque agora você tem uma nova natureza. E o que você é com essa nova natureza? Você é justo. Você não tem dívida mais com Deus. Você é amado por Ele. Você é santo, separado para Ele. Sabe, existe um futuro brilhante para a sua vida. Existem coisas que Ele está planejando para viver com você e vitórias que Ele quer te dar e que Ele vai ganhar junto com você. E existem pessoas que vão ser alcançadas através da sua vida também, cara. E existem pessoas que vão ser amadas pela sua vida através desse momento que Ele está entrando na sua vida. Sabe, Jesus, quando Ele entra na nossa vida, Ele vem mudar aqui dentro. Ele vem mudar aqui dentro. Não é sobre uma mudança exterior, mas é sobre um novo nascimento. É sobre Ele transformar o que existe aqui dentro. E aí, naturalmente, as coisas vão vir para fora. O que você tem planejado, cara? Quais são os seus planos aí desse ano que ainda não deram certo? Será que tem alguns? Queria encher seu coração de fé hoje, cara. Queria encher seu coração de fé, porque existem planos em Deus também para você. E eu tenho certeza que se Ele planejou isso para você, se você está planejando isso para você, Ele está planejando coisas ainda melhores do que isso. Será que você pode fechar seus olhos? Eu queria orar com você, cara. Queria orar com você que fez alguns planos aí para esse ano e ainda não deram certo. E eu creio que Ele está nesse lugar, mano. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, pelo grande amor com que Ele te amou,
Ele te deu vida junto com Cristo. Existe graça de Deus para esse plano aí, cara. Existe uma graça nova, completamente nova, que renova as esperanças, que renovam as tentativas, que renova aquilo que você está planejando, sabe? Que renova a sua alegria de colocar esse plano em prática. Não sei se é uma empresa, não sei se é uma faculdade que você está tentando continuar bem, não sei se é um emprego, mas você sabe aí, cara. Mas Deus entrou na sua história hoje, cara. Jesus, obrigado. Obrigado pelos planos que você tem para as nossas vidas. A gente te agradece pelos planos que você colocou nas nossas vidas. E a gente acredita que cada um desses sonhos e planos, eles vieram de você mesmo. Que nós somos um com você. Obrigado, Jesus, porque em você nós temos o sim e o amém. Em você, Espírito Santo, existe a habilidade de nos guiar para o melhor que existe nesses planos. Será que você pode ficar de pé um pouco? E eu queria perguntar se alguém aqui, você, cara, nunca aceitou Jesus e eu preciso te dar essa oportunidade. Alguém aqui ouviu essa palavra, pode fechar seus olhos, fique com os olhos fechados. Mas se alguém ouviu Jesus e fala, cara, eu quero seguir Jesus, eu quero estar com Ele, eu entendi que Ele, na verdade, deseja ter um relacionamento comigo e não... Eu não preciso seguir um padrão, não é sobre uma religião, mas é sobre um relacionamento. Se você deseja, se esse é você, você pode levantar a sua mão. Deixa eu ver se tem alguém. Amém. Ótimo. Tá bom. Agora vamos voltar aqui. Será que você pode levantar suas mãos aí, cara? Para entregar a Ele. Sabe, como um sinal de redenção e de entrega dos seus planos para esses próximos 6 meses que vem pela frente aí. Jesus, nós entregamos o ano de 2022 nas suas mãos. A gente crê que você está nele. A gente crê que você chegou aqui na nossa vida para renovar as forças, para renovar as esperanças e trazer para a gente um novo dia. Porque existe graça em você para a nossa vida todos os dias. No nome de Jesus, Deus, a gente te agradece, Jesus, pela nova criação que nós temos hoje. Nós não poderíamos fazer nada, absolutamente nada para conquistar isso, mas você conquistou para a gente, e hoje a gente pode viver em novidade de vida. Antes nós estávamos mortos, mas hoje nós temos vida, e vida com abundância, e hoje nós podemos desfrutar, Jesus, de tudo aquilo que você planejou para o ser humano. Obrigado, Jesus, porque cada dia da nossa vida existe um plano maravilhoso para a gente. Existe um plano de Deus para o dia de hoje para você, cara. Existe um plano de Deus para o dia de amanhã e para depois, porque as misericórdias dele se renovam toda manhã.
A graça dele se renova todo dia e a gente pode vibrar com isso. A gente pode se alegrar com essa verdade, com essa realidade de que em Jesus nós temos uma nova vida. Em Jesus nós temos uma novidade de vida.